a Lava Jato, é correto afirmar que o poder que a Polícia Federal tinha quando da criação da Lava Jato é algo que foi tornado possível por causa do governo do PT? Foi o governo do PT que gerou essa autonomia da Polícia Federal? E apesar do governo do PT. É apesar? Sim. Há muitas pessoas que dizem que foram eles que... porque antes a PF era bem mais fraca do que era quando o governo do PT assumiu. Dizem isso, pelo menos. Não sei se é verdade. Teve investimento em contratação e tal, etc. Mas, assim, essa autonomia, essa investigação, essa atuação foi muito dirigida pelo Ministério Público Federal, que era independente, e porque você tinha um grupo de delegados, de agentes e peritos lá em Curitiba extremamente dedicado. E eles faziam o seu trabalho, tá? E eles tinham, por exemplo, quando prende alguém, a não ser que seja prisão em flagrante, é a ordem de juiz. O juiz que decidiu. Então você tinha também o judiciário atuando de maneira independente, entendeu? Então aquilo foi uma conjunção, tá? Vamos dizer assim, uma conjunção, sei lá, de estrelas num determinado momento em que a operação deu certo. Eu acabei de contar para vocês o caso do Bonestado, né? Que chegou lá um deputado do PT pedindo para diminuir a lista de doleiros que seriam presos. Então, assim, o governo do PT, com mensalão, quem criou, né, mensalão? Quem criou lá Petrolão? Como que isso aconteceu durante o governo do PT? Então, dizer que o governo do PT era contra a corrupção, porque teve a Polícia Federal que investigou, não, o mérito foi da Polícia Federal como instituição. Talvez o PT tenha sido um pouco burro ou ingênuo, para quem é um governo que quer roubar, né? Em achar que eles iam fortalecer as instituições, mas eles iam manter o controle. Talvez eles erraram o cálculo aí, sei lá. Mas assim, o que tem que fazer qualquer governante decente tem que fortalecer as instituições e deixá-las operarem, mesmo que seja contra o seu governo. O que o governo tem que fazer? Não pode fazer coisa errada. Então, assim, se não faz coisa errada, não tem por que se incomodar. O processo da Lava Jato, todo o processo da Lava Jato, ele chegou a atingir políticos que eram da oposição. Eu tô falando aqui de pessoas como, sei lá, e eu não sei se eles estão envolvidos, tá? Tá bom. Eu só tô chutando aqui. Mas, assim, pessoas que trabalham do outro lado, por exemplo, Aécio Neves. Pessoas ligadas a esse outro lado do espectro político, eles também estavam envolvidos? Como é que aconteceu isso daí? Veja. Porque, assim, a maior parte do que foi pra mídia, pelo menos, de pessoas que foram condenadas e ficaram na cadeia e tudo mais, não sei o quê, eram o pessoal mais ligados ao PT. E o pessoal do outro lado? Eduardo Cunha, que foi responsável pelo impeachment da Dilma, foi condenado e preso por corrupção. Tinha lá $1,5 milhão de dólares. Mas ele era tipo um ex-aliado, né? Ele era um cara que era do time deles, mas aí trocou de time. Ele foi... Não, acho que nunca foi muito aliado do PT, nunca foi, viu? Eu não manjo tanto, pra ser sincero. Enfim, Sérgio Cabral, sim, era um aliado do PT. Tem até vídeo dele abraçando o Lula e blá, 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 essas coisas todas. O que acontece é o seguinte... Cara, Sérgio Cabral é uma máquina, inclusive, de roubar, né? O cara é um... O cara é bom. Nisso ele é pica, cara. E é meio triste, né? Mas ele é bom nisso daí. Tem aquele vídeo famoso dele, né? Falando lá com o juiz Bretas, né? Um cara excelente. Um cara muito bom, merece todos os elogios também. Um juiz brasileiro dedicado, esforçado, corajoso, enfrentou uma barra pesada. Também é um cara que hoje em dia qualquer coisinha lá vão incomodar ele, encher o saco dele, né? Não tem o apoio, vamos dizer assim, das instituições mais, mas é um cara também que merece aí todos os elogios. E tem um vídeo lá que ele fala, acho que o Cabral fala na audiência, acho que eu exagerei, né? Sim! Acho que concordo. Não, esse cara perdeu... Mas o Rio de Janeiro é realmente atípico, né, cara? Porque, assim, a gente tem vários ex-governadores presos e, lá acontecem umas coisas impressionantes. Tipo, some
some pedaço de uma obra, some as vigas dos lugares lá no Rio de Janeiro. Então, você acha que o governo federal ele tem um papel no Rio de Janeiro? Porque hoje é dos estados o que vive o maior problema na questão corrupção e criminalidade, né? Lá, literalmente, tem partes das cidades que não são mais partes do estado, são partes de um estado alternativo financiado pelo poder do tráfico. É literalmente isso que a gente vive. Tráfico e milícia, né? Tráfico e milícia, que estão se misturando hoje em dia, né? Mas isso é com certeza uma situação distópica no Brasil, né? É um dos piores problemas brasileiros. Como que resolve isso? Como que tira tanto poder, já que está meio que tomou conta da população? Tem gente que paga energia e luz para esses caras. Como que muda isso? Tem aquela história, né? Tira bom, tira ruim. Mas bandido bom e bandido ruim não tem. Tem um bandido ruim e um bandido pior. Sim. Né? Um pouco por aí. Então, quando se fala milícia, tráfico, hoje é tudo quase a mesma coisa, né? É gente explorando, inclusive, a ausência do Estado. A ausência do Estado, mas explorando a comunidade ali. Sim. Extorquindo. Com certeza. Imperando ali pelo medo, pela violência. Então, não tem como isso ser bom. Claro. Enfim... eu acho que qualquer projeto nacional tem que envolver também uma revitalização do Rio de Janeiro. Tá? Isso depende muito, na minha opinião, de uma atuação conjunta entre o governo do Estado e o governo federal. Uhum. Tá? É essencial, tá? Mas acho que isso eu não estou falando aqui só por minha pré-candidatura, né? Mas uma questão de responsabilidade. O Rio de Janeiro, se você conseguir arrumar, se você conseguir colocar na direção certa, você gera uma onda de, vamos dizer assim, revitalização do país, entendeu? Concordo. Porque ali algumas coisas estão, assim, deterioradas. Tem uma população ótima, né? Um povo criativo. É um lugar magnífico de beleza, né? Principalmente a cidade do Rio de Janeiro, mas várias outras também paisagens ali do Rio. Então você não pode dar isso como perdido. Não está perdido. Você tem que ter política pública eficiente. O melhor é você ter um governo federal empenhado, sim, em resolver o problema do Brasil como um todo, mas precisa ter uma atenção especial para o Rio de Janeiro. Tá? Encarar realmente o problema. Vou fazer um paralelo aqui para você. Palermo, na Sicília. A Sicília, território dominado por muito tempo pela Cosa Nostra, que é a máfia italiana. E o Palermo dos assassinatos, onde eles matavam juízes. Caralho. Né? Tem um livro que eu escrevi o prefácio, foi escrito em inglês, mas foi traduzido. Tem um título assim meio tétrico, é Morte a Vossa Excelência. Eu escrevi o prefácio, que é sobre a vida do juiz Giovanni Falcone, lá na Sicília, que foi um herói judicial, um herói juiz contra a máfia lá. E a Sicília também se tinha muito essa impressão ali na década de 80, estava perdido para o crime organizado, que imperava. Eles mataram generais, mataram juiz, mataram promotor, mataram policial, mataram todo mundo. É foda, né? Os caras já estão foda-se. Só falta matar presidente. Tinha um general que era o Dalla Chiesa, tinha sido nomeado prefeito de Palermo. Um prefeito lá com poderes diferentes. E a ideia era limpar a cidade, que era um general linha dura. Entendi. O cara foi assassinado logo depois que foi nomeado. Foi assassinado. E assim, mas conseguiram dar a volta por cima. A Sicília hoje é um lugar muito melhor. Não que a Cosa Nostra tenha sido destruída, mas ela não tem mais aquele domínio que tinha. E pararam de matar juiz, pararam de matar general, pararam de matar policial. Ou seja, hoje o Estado está ali presente. Quase demais os caras. Exatamente. Então o que você tem que fazer? A mesma coisa. Não tem nenhum problema insolúvel. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que tirar um pouco do Brasil. Né? Que a gente vê hoje o cenário, é triste o cenário, mas é um livro que a gente está escrevendo e tem coisas boas no país. A gente, esse ano até a gente tem o nosso bicentenário da independência. Tem que valorizar isso. A gente tem a redemocratização dos anos 80, tem que valorizar isso. A gente tem aquele descontrole que tinha da inflação e hiperinflação, a gente tem o Plano Real, né, que deu certo, estabilizou a economia. A gente tem avanços, apesar de muitos retrocessos, tem avanços. E a gente, por exemplo, teve a Lava Jato, que mostrou que a gente não precisa ser um país corrupto. Então a gente tem que retomar esse espírito, porque hoje, você tem a impressão, o Brasil está andando de lado, ele está desapontado, ele está desalentado, né?
pandemia, desemprego, olha para frente em 2022 e vê Lula voltando, né? Olha, é realmente um quadro depressivo. Então tem que renovar essa esperança pro país e mostrar que a gente já conseguiu fazer grandes coisas no passado e não tem nenhum problema que a gente não possa solucionar dentro de uma democracia. Acho que esse tem que ser o espírito, sabe?